Bahia Record está de volta falando de futebol, muita descontração no último treino do Bahia antes do embarque para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras, Carol. E o time Juca levou na bagagem boas recordações. É que a partida vai acontecer em um estádio onde o tricolor baiano conquistou bons resultados. O clima entre os jogadores no último treino antes da viagem para São Paulo era de alegria. Vale brincar com um colega de equipe e se divertir no rachão. Aquela atividade feita para descontrair o elenco e esquecer da ansiedade em torno do jogo contra o Palmeiras. Como o estádio está em reforma, o Verdão vai mandar o jogo contra o Bahia no Canindé, a casa da Portuguesa. O local traz boas lembranças à nação tricolor. Nas últimas 2 vezes que jogou por lá, o esquadrão não perdeu. Em 2009, 0-0 com a Portuguesa. No ano passado, foi uma festa tricolor na Casa da Lusa. 4-2, uma goleada que seria muito bem-vinda se repetida contra o Palmeiras. Eu não sabia dessa estatística até porque eu cheguei esse ano, mas se é positivo, né, vamos aproveitar. Eu particularmente joguei uma vez só no Canindé, empatei, mas se o Bahia joga bem, igual quando a gente vai no Rio de Janeiro, a gente tem feito boas partidas. Vamos aproveitar o Canindé que a gente já conhece para conseguir mais uma vitória. Na busca de mais uma vitória fora de casa, René Simões decidiu repetir a escalação que deu certo nas 2 partidas que o tricolor venceu longe de Salvador. Uma postura que o Bahia adota, que o René gosta. Eu, particularmente, também me sinto confortável, apesar de alguns jogos a gente ter recuado bastante. Mas é uma postura que vem dando certo. Deu certo contra o Fluminense, deu certo contra o Atlético Paranaense, contra o próprio Vasco. Infelizmente, no final, a gente tomou um gol. Mas é uma postura que a gente não pode negar que já ganhou alguns jogos. E aqui em nosso estúdio para analisar o futebol, o comentarista Silvio Mendes. Silvio, muito boa noite. Boa noite, Juca. Boa noite, Carol. Boa noite a todos. Boa noite. A gente viu aí o retrospecto, né, do Bahia lá no estádio Canindé. Você acha que isso pode ser favorável para o tricolor? É um retrospecto até hilárico, né? Porque o Bahia ganhou da Portuguesa lá. Ganhou quando tinha o Jael. Claro, é evidente que vai jogar contra o Palmeiras. Os dois começam com a letra P. Mas a parada é diferente, né? A Portuguesa é uma coisa, o Palmeiras é outra. Mas eu, como já joguei a toalha com relação ao futebol da Bahia, que o futebol da Bahia é uma embromatite aguda que ninguém aguenta. Não tem remédio para essa embromatite dos dirigentes. Imagine os senhores que o Vitória perdeu ontem, já estão anunciando um novo jogador. Isso era de 1900 e antigamente no futebol da Bahia, mas continua rastreando o nosso futebol. Eu acho que para engrupir o torcedor, o que é que o dirigente faz? Ele quer desavisado, ele que só forma time dentro da competição, aí ele me vem com uma história de contratar um jogador, porque é um jogador referencial, é um jogador que vai fazer isso, vai fazer aquilo, e no fim não faz nada. É a mesma coisa que está acontecendo com o Esporte Clube Bahia. Vai pegar essa parada dificílima. É bom que se diga, meus amigos, que nós não estamos aqui para enganar o torcedor. Agora nós temos uma outra formação como comentarista. Não gostamos de comentar atacando pessoas. Nós gostamos de comentar fatos, atos, conduta. E não gostamos, evidentemente, de estar comentando a respeito de pessoas, porque as pessoas passam, o clube fica. Essa que é a grande realidade. Agora, esse jogo do Bahia contra o Palmeiras é uma parada difícil. Não vai pensando que porque o Canindé vai ajudar. Tomara que sim. Mas o Palmeiras fez 8 jogos em casa e não perdeu nenhum. O Palmeiras está invicto, mesmo jogando fora do Parque Antártico, que está em obras. Começou lá em Barueri, agora já está jogando no Canindé. A diferença é de qualidade. No papel o time do Bahia é bom? É. Mas na prática não está sendo bem escalado. Falando nisso, Silvio, como é que você vê o time, né, que o René Simões está pensando para enfrentar o Palmeiras? Olha, no passado a gente já gravava, já botava no HD da gente, o time que vai jogar é esse. Porque havia uma repetição. E o que dá conjunto, o que dá coletividade é uma repetição de escalação. Mais uma vez, o René não vai escalar um time que jogou a última partida aqui. Ele vai mudar o meio de campo, ele vai jogar com o Fael, volta o Marconi no lugar do Fabinho, que foi expulso na última partida, e vai botar o Dionis de novo no time, com o Carlos Alberto na frente, o Ricardinho já vai para o banco. No ataque ele já vai botar a dupla JJ, vai botar de um lado o Jobson, do outro lado o Júnior. Sai com o Marco na lateral direita, já não é mais o Gabriel. Então essa falta de repetição com um time formado dentro da competição dificulta tudo para o treinador, que além
de não ter essa consistência de estar escalando a mesma equipe, ainda tem um palavreado cheio de, como diria minha antiga avó, de prosopopeia, e levando a torcida do Bahia no banho-maria, empurrando com a barriga. E a torcida do Bahia já está ciente de que René Simões, se não ganhar esse jogo amanhã do Palmeiras, e se não ganhar o jogo do Santos, os dias dele estarão contados no Esporte Clube Bahia, mesmo o Bahia com dificuldades para contratar um novo treinador. Como é que você vê, Silvio, ele vai lançar a mão desse esquema com 3 volantes, né? Como você estava falando aí. Você acha que isso é bom para o Bahia, para esse momento que o Bahia está passando? Olha, no momento, para jogar fora de casa e contra o Palmeiras, que é um time de qualidade superior, o Palmeiras, inclusive, vai ter a volta do goleiro Marcos, que não participou da última partida. O Marcos, mesmo com 38 anos, é considerado um dos melhores goleiros do Brasil, ao lado do Rogério Ceni. E ainda tem a volta de um jogador que estava suspenso, que é o Marcos Assunção, que é um jogador fantástico na cobrança de faltas. Então não pode bobear ali na entrada da área. Inclusive, o goleiro Marcelo Lomba está bem preocupado com a questão, Marcelo Lomba falou sobre essa questão. Bola parada. Né? Mas quanto mais ele chama atenção, mas quando ele chamou a atenção no jogo contra o Vasco da Gama, deu no que deu. No final, o Marconi deu uma falta lá que não tinha nada que dar. E, de repente, o Vasco da Gama chegou em empate com um gol de bola parada. Marcos Assunção é outro departamento, já bate direto. Então, a qualidade da equipe do Palmeiras é superior ao Esporte Clube Bahia. É evidente, veja a colocação do Bahia, veja a colocação do Palmeiras. E o time, no papel do Palmeiras, pode ser até comparado ao time do Bahia, mas na prática é muito melhor, porque repete, e não foi formado às pressas. O Bahia é formado dentro da competição, o Palmeiras é formado há muito tempo. E não me venha com essa que o Canidé é um estádio que o Bahia ganha todas. Ora, pelo amor de Deus, ganhou da Portuguesa na Série B no ano passado. Agora é Série A, Palmeiras, o adversário é diferente, mesmo começando com a letra P. Você viu o Júnior volta a ser titular, então, amanhã, contra o Palmeiras? Volta. É aquilo que eu estou dizendo. Não tem constância na escalação. Jobson e Reinaldo. Agora é Jobson e Júnior. Daqui a pouco não acerta o Júnior, aí volta a Souza. Aí vai ser Jobson e Souza. Eu queria saber por que o treinador René Simões, quando ele tem um problema no elenco de contusão ou de suspensão, como o Fabinho foi suspenso, ele não pode botar o jogador para jogar, evidentemente. Agora eu quero saber por que, quando ele tem a oportunidade de manter a mesma equipe, ele vem e faz alterações. É por isso que eu estou jogando a toalha. Porque o nosso futebol está cheio de muita gente que sabe falar bonitinho, mas na hora da prática é um grão de areia no deserto do Saara. Agora, Silvio, vê se eu estou certa. Com o jogo de hoje, faltam mais 3 partidas para terminar essa fase, né, de turno. O Bahia joga 17ª rodada, 18ª, 19ª. E você acredita aí vira para a 20ª rodada, aí já começa o segundo turno. Você acredita que essa meta que foi traçada pelos jogadores do Bahia de conquistar 7 pontos nessas 3 partidas pode ser alcançada? Olha, quem vai aplaudir é a torcida do Bahia. Eles estão prometendo 7 pontos nesses 3 jogos. Ganhar do Palmeiras ou empatar do Palmeiras, ganhar do Santos aqui e ganhar do Ceará, que é o último jogo. E esse jogo do Ceará vai ser lá em Fortaleza. Isso eles prometeram. A gente tem que ficar na expectativa. Agora, eu não estou mais acreditando no futebol da Bahia. Essa que é a realidade. Joguei a toalha completamente. Já estou zonzo. Já apanhei de um lado, já apanhei do outro. A gente procura aqui cercar Lourenço para ver se ainda o torcedor acredita. Mas culpado disso também é o torcedor. Porque na hora H, que ele vê um time na 13ª colocação, tá certo, tá na zona de Sul-Americana, tá, mas é muito pouco pro nosso futebol. Aí ele vê o time não ganhar dentro de casa. Aí vem um jogo aí contra o Santos, os ingressos já foram colocados à venda, tá uma briga para comprar ingresso. Aí o torcedor vai lá, empilha o estádio de gente, 32 mil pessoas no estádio de Pituaçu, aplaudem um Bahia que, na realidade, não está mostrando o futebol que a sua torcida merece, através do seu treinador, que a grande realidade é essa. O René Simões é muito poético, mas na prática ele escreve mal para dedéu. Vamos ver agora como é que está a tabela de classificação da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Corinthians e Flamengo estão brigando pela primeira colocação. Os dois têm 34 pontos, mas o Corinthians tem uma vitória a mais. O São Paulo é o terceiro com 32 e o Vasco vem em seguida com 30 pontos. O Bahia continua na zona de classificação para a Sul-Americana, com 19 pontos na 13ª colocação. O Atlético Mineiro é o primeiro da zona de rebaixamento com 15 pontos. Em 18º está Atlético Paranaense. O Avaí tem 13 pontos e o América Mineiro é o lanterna, com 11 pontos.
Silvio, a gente viu aí exatamente o que você acabou de falar, né? O Bahia na 13ª posição não é satisfatório, apesar de estar aí na briga pela Sul-Americana, mas o objetivo maior mesmo é a Libertadores, né? É evidente, mas com esse time do jeito que o René escala, aí fica realmente difícil. E o Bahia ainda está sendo beneficiado pelas equipes que estão atrás dele, porque mesmo que ele venha perder esse jogo, a gente isola até aqui na Madeira, mas que ele venha perder esse jogo para o Palmeiras amanhã, que a gente está torcendo ao contrário, o Bahia não cai para a zona de rebaixamento, porque quem está atrás dele tem 15 pontos, só chega a 18, ele já tem 19, o máximo que pode acontecer com ele é ficar na mesma posição e vir para o jogo contra o Santos no próximo domingo, 6 horas da tarde, já mudaram o horário do jogo, o jogo é 6 horas da tarde, não mais 6h30 de domingo, para vir contra o Santos, para o torcedor ir lá, prestigiar, para ver a mesma coisa. E para ver René Simões botar outro time para jogar, diferente do time que vai jogar amanhã, isso eu tenho certeza. Silvio, o Bahia